As notícias do MMA seguem bombásticas ainda mais agora com o UFC 309 e também com esse UFC Vegas 100. Vamos começar com Jon Jones falou sobre essa luta contra o Stipe Miocic lá pro countdown do UFC. Quero lutar contra o Stipe Miocic porque ele é o maior pesado de todos os tempos. Qual é a melhor maneira de me desafiar do que lutar contra um homem que absolutamente sabe como vencer? Miocic é o maior pesado de todos os tempos. Tenho visto ele escapar de finalizações, nocautear pessoas no ground and pound, andando para trás. Ele tem um bom contra-ataque, tem boas mãos rápidas, pode fazer tudo. Nós apenas somos homens maus, apenas tentando descobrir quem é o mais perigoso. Então, aqui estamos. Eu acho legal o Jon Jones prestar esse respeito, admirar o Stipe Miocic, porque ele de fato é um pesado muito condecorado. Para mim também é o maior pesado da história. Superou Fedor Emelianenko, Caim Velasquez e demais. Mas, desculpa, Jon Jones, você fala que qual é o melhor desafio? Eu te falo. Tom Aspinall. Esse é o seu maior desafio, e não o Stipe Miocic atual. O Stipe Miocic de anos atrás seria uma luta fantástica, digna do status de super luta entre campeões. Mas aqui, isso se perdeu. É uma luta importantíssima para o seu legado, ela vai dar ainda mais peso para ele, com certeza. Porém, hoje, o maior desafio seu não é o Stipe Miocic, e sim o Tom Aspinall. Mas é legal esse fair play do Jon Jones para o Stipe Miocic, que é sempre muito subestimado. Se Jon Jones falou, o Stipe Miocic também, lá no countdown, deu seu parecer sobre essa luta e Animal está querendo chocar o mundo. Jon Jones definitivamente teve muito sucesso, mas nos meio pesados. Ele nunca viu nenhum homem como eu, e vai descobrir isso rapidamente quando a buzina tocar. Ele nunca lidou com alguém como eu. Vou machucá-lo muito. Eu prometo isso. Vou dar uma surra em Jon Jones. Aqui o Stipe Miocic fez a declaração que todo mundo queria ouvir. Ele é um lutador de 40 anos para mais, porém é um cara que sempre se apresentou de forma competitiva, é um lutador completo e um atleta no peso pesado. É o maior pesado da história. Então ele vai com isso em mente. Ele é que está na minha divisão. No peso pesado, quem manda sou eu. Ele quer mostrar que é o lutador alfa, o rei dessa divisão, que hoje tem como campeão o Jon Jones. Porém, o peso pesado do UFC já viu 2 vezes o Stipe Miocic conquistar o cinturão. Ele sabe lutar muito bem nessa categoria. Ele tem um imã para esse cinturão. E quando o Stipe Miocic fala que o Jon Jones nunca enfrentou alguém como ele, pode ser uma fala até um tanto quanto chocante por conta das lendas que o Jon Jones já enfrentou, mas no peso pesado, o Stipe Miocic sim representa alguém que o Jon Jones nunca lidou. É um pesado muito mais completo do que o Ciryl Gane. E é muito legal você ver o Miocic com essa confiança, mesmo sem lutar há tanto tempo. Olha o que ele está falando aqui. Prometeu não só vencer, como dar um castigo no Jon Jones. E eu acho que muitos querem ver isso e gostaram desse tipo de fala. Era essa fagulha que precisava para dar o hype no Miocic, aumentar a torcida de muitos por ele, e acho que ele conseguiu. Max Holloway está tão inspirado que tem Alex Poatan como exemplo para ser campeão agora, nos leves, em seu canal, lá na Kick, hora que ele falou: peso leve, mal posso esperar, tudo o que sei é que vimos Alex Poatan sendo nocauteado por Adesanya, certo? Na próxima luta, ele lutou pela posição de desafiante número 1, lutou pelo cinturão e está em uma trajetória como campeão espetacular. Vamos imitar isso, vamos fazer isso, eu me inspiro nisso. É uma fera. Muito legal o respeito do Max Holloway para o Alex Poatan, e ele já vem demonstrando ser um lutador que acompanha o brasileiro há um tempinho. É sempre muito elogioso para com o índio. E esse exemplo que ele deu para tentar a sorte no peso leve é válido. Não dá pra gente tratar o Max Holloway como um lutador acabado porque ele perdeu a disputa de cinturão no peso pena pro Ilia Topuria da forma como foi. Porque a gente tem que lembrar também que ele conseguiu aquela proeza de nocautear o Justin Gaethje lutando muito bem no UFC 300. O nocaute foi no último segundo de luta, no 5º round, mas aquela luta, muita gente fala que foi uma batalha, mas eu achei que nela o Max Holloway estava sim sendo superior. Então, esse é um recorte interessante que a gente tem que fazer, projetando o Max Holloway nesse peso. Se ele conseguiu fazer isso com o Justin Gaethje, ele pode também ter essas atuações contra outros bons nomes, até porque ele é um lutador excelentíssimo. E é como o Alex Poatan também conseguiu. Ninguém imaginava que o Alex Poatan, depois de ser nocauteado pelo Israel Adesanya, iria ter uma trajetória tão boa nos meio pesados. Conquistou o 2º cinturão do UFC e já o defendeu. Max Holloway, será difícil para ele repetir esse feito do brasileiro? Com certeza, mas não é impossível. Porque, repito, ele é um lutador muito bom, uma lenda.
e é uma espécie de fênix, porque ele já até ressurgiu no peso pena. Para ele conseguir ressurgir, mesmo nessa divisão tão difícil como a dos leves, não custa. Carlos Prates brilhou novamente no UFC e já tem os seus alvos. Logo depois da luta na coletiva de imprensa, o brasileiro disse isso. A luta perfeita seria contra Jack Della Maddalena, eu respeito muito. Não sei se é muito distante por causa do ranking, mas seria fantástico. Também acho que seria uma boa luta contra o Geoff Neal. Acho que Jack Della Maddalena é o quarto e provavelmente serei o 15º. Não sei se ele vai aceitar a luta. Se ele e o UFC acharem essa luta interessante, mas se for muito distante e eles não concordarem, ficarem felizes. Lutar contra o Geoff Neal seria legal também. Definitivamente quero lutar na Austrália em fevereiro. Mal posso esperar para lutar lá. Eu acho que contra o Jack Della Maddalena é difícil do Carlos Prates conseguir essa luta, porque essa questão do ranking pesa muito. O Jack Della Maddalena está já no topo. Para ele, é pensar em cinturão dos meio-médios do UFC. Já o Carlos Prates, vencendo o Neil Magny dessa forma, foi legal para ele entrar no top 15. Ele deve assumir, sim, essa 15ª posição do veterano. Mas já dar esse pulo e enfrentar um cara do top 5 é muito, por melhor que ele esteja. Por isso que essa ideia que ele teve de falar o nome do Geoff Neal é legal, porque o Geoff Neal é 10º. Então, dá para se fazer ali um arranjo para essa luta acontecer. O melhor aqui é que o Carlos Prates não perdeu tempo e citou já 2 lutadores. Se não consegue um, já tem o outro ali para o UFC estudar e é sim uma boa opção. O Geoff Neal não está tão além para dar um descarte no Carlos Prates. Gregory Robocop está em crescimento muito evidente no peso médio e já até mandou um recado para o campeão Dricus du Plessis em suas redes sociais. Tem uma mensagem para toda a divisão dos médios. Estou indo buscar o meu cinturão. Dricus du Plessis, é melhor você continuar indo bem, porque estou chegando e vou pegar o que é meu. Olha, mas foi com tudo o Robocop, hein? Não quis saber. É legal ele falar isso porque atualmente o Robocop está fora do ranking. Ele não está no top 15, o que eu acho uma tremenda injustiça, porque para mim o Robocop é um lutador completo, um cara perigoso tanto em pé quanto no chão, mas o UFC, principalmente os jornalistas que fazem esse ranking, não deram muita moral para o brasileiro. Mesmo assim, ele está confiante de que tem um nível já para não só vencer os principais integrantes dessa categoria, como destronar o Dricus du Plessis, que é um campeão que está invicto no UFC. Eu gosto muito do Gregory Robocop e concordo plenamente com ele. Ele merece dar esse salto no peso médio, não direto para enfrentar o campeão. Eu nem sei se ele vai vencer o Dricus du Plessis, mas que ele merece enfrentar um top 15 para fincar a sua presença nesse seleto grupo, merece. O que vocês acharam desse novo apanhado de notícias? Notícias essas importantes envolvendo grandes figuras do MMA, principalmente também os brasileirinhos. Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e se inscrição no canal.